Segundo a União Internacional de Telecomunicações, o uso de aparelhos celulares já passa de 7 bilhões. A média é de um celular por habitante. O delegado da Polícia Civil de Pindamonhangaba conversa com o Everton Tavares e dá dicas de como recuperar um celular perdido. Por que o celular é tão visado pelos bandidos? É verdade, Everton. Como você já até estava falando inicialmente, ele foi massificado. Hoje é difícil você encontrar a pessoa que não tem um aparelho celular, ela se sente de certa forma excluída, né? Porque é difícil você encontrar uma pessoa, você ir numa reunião e uma pessoa que não tem um aparelho. Essa situação de subtração de aparelho, ela não é localizada simplesmente no estado de São Paulo. Mas, na verdade, já é um levantamento mundial que em torno de 50% a 54% de todo crime de furto ou roubo tem entre os seus elementos, os seus objetos são levados é o celular, por causa exatamente dessa disseminação. Para o criminoso há vantagens, ele é pequeno, então ele é fácil de esconder e ele tem uma outra vantagem, a facilidade de vender esse equipamento, já que a pessoa que o adquire, para utilizar, simplesmente precisa colocar um cartão SIM card nele e começar a utilizá-lo. Então é por isso que nós estamos tendo essa situação atual. Sim. E agora, com essa onda de tecnologia que cada dia avança mais, os aparelhos estão cada vez mais modernos, acabam se tornando até mais chamativos para o roubo. Existem alguns aplicativos que são interessantes para prevenir a perca desses aparelhos, ou então até mesmo o roubo? É verdade. Se você, de um lado, você tem essa prática desse crime, existe também tecnologias que podem auxiliar em muita investigação. Existem aplicativos gratuitos em que você pode, inserindo no seu aparelho, ao momento da troca do SIM card, você recebe uma informação, uma geolocalização onde está esse aparelho e o novo número da linha. Isso é muito importante para nós podermos localizar esse aparelho com rapidez. Uhum. E para quem já é vítima do roubo de celulares, ou então perdeu o celular, existem algumas técnicas, existem algumas informações importantes para a recuperação desse aparelho? Uma informação que é primordial, que a pessoa deve guardar, é um número que chama e-mail, que nada mais é uma sigla que quer dizer Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Esse número normalmente está inserido na caixa do aparelho e no próprio aparelho, você teclando o asterisco, quadrado 06 quadrado, aparece esse número. Esse número deve ser guardado, que na eventualidade de perda, extravio ou até de um crime, esse número poderá ser utilizado para a localização desse aparelho. Nós já temos um protocolo de recuperação do aparelho, bastando ter esse número. Além do que, esse número localiza, identifica o aparelho em qualquer lugar que seja localizado. Então, eventualmente, uma pessoa que é abordada, se fizer uma consulta desse número e ele tiver cadastrado num boletim de ocorrência na Polícia Civil, esse aparelho é identificado. E ele é identificado como? A pessoa que perdeu, por exemplo, o celular, ela vai até a polícia, faz um boletim de ocorrência e já apresenta essas informações para a polícia? É assim que é feito? Exatamente. Já existe um campo, porque todo boletim de ocorrência no estado de São Paulo ele é digitalizado. Então nós temos a possibilidade de fazer busca por qualquer campo. E um dos campos é esse número, que seria como um número de identificação, um número único no mundo para aquele equipamento. Então, qualquer local que esse equipamento for localizado, se fazendo uma busca num sistema chamado Ômega, a polícia consegue identificar que aquele aparelho foi furtado em qualquer lugar do estado de São Paulo. Doutor Vicente, agora tem casos em Pindamonhangaba em que a polícia já conseguiu recuperar celulares. Como que aconteceram esses casos? O senhor pode citar alguns exemplos? Então, nós temos assim dezenas de celulares já recuperados na cidade e isso é feito através do e-mail. A autoridade policial, o delegado de polícia, por poder de lei, ele tem como requisitar essas informações à operadora. Mas para isso a polícia necessita do número do e-mail. Com o número de e-mail nós conseguimos identificar quem está usando o aparelho.
Então a gente consegue recuperar, identificar o receptador, aquela pessoa que compra, porque, o Everton, não existe o crime de furto, de roubo, se não houver quem adquire esse aparelho. Então também fica um alerta para quem compra. Tome muito cuidado. No momento que vai comprar o aparelho, peça documento da pessoa, a pessoa deve preencher um documento particular, caso não tenha a nota fiscal do equipamento, com seus dados, RG, CPF, para saber de quem você está adquirindo. Se for um produto ilícito, a pessoa não vai querer preencher esse documento. Obviamente vai ficar com receio de ser identificado. E aí, se todos fizerem isso, a gente vai ter uma queda brutal nesse tipo de ocorrência. Essa informação do e-mail é muito importante. Como que a pessoa deve digitar, aliás, no seu aparelho para conseguir a informação? Asterisco, quadrado, alguns chamam jogo da velha, né? 06 quadrado. Qualquer equipamento móvel, se você digitar asterisco quadrado 06 quadrado, vai aparecer o número de e-mail. Às vezes esse número também vem gravado na própria nota fiscal e normalmente numa etiqueta que é colocada na caixa do aparelho. Ok. Conversamos agora com o Dr. Vicente Lagioto, ele é delegado da Polícia Civil de Pindamonhangaba e conversou com a gente sobre como recuperar o seu aparelho celular. Dr. Vicente, muito obrigado pela sua contribuição aqui para o Repórter Setorial. Eu que agradeço. Obrigado. Atualmente dá para falsificar quase tudo. Roupas, sapatos, óculos, perfumes, relógios, por exemplo. A pirataria mais comum é a de CDs e DVDs. Nem os produtos evangélicos escapam. A reportagem é de Gabriela Frontini. Outros produtos copiados com frequência são CDs e DVDs. Sejam eles de filmes ou músicas, causam enormes prejuízos. Nós poderíamos citar dois prejuízos, né? Prejuízo financeiro, para o investimento de novos produtos, para o crescimento estrutural da empresa e para a cultura brasileira. Então, você tem os autores, né? O autor, ele leva um tempo para poder pensar, estruturar toda uma música, tanto a parte melódica como a parte literal da coisa. E, de repente, ele vê isso lançado por terra, porque ele teria um benefício com aquilo, que é o retorno para que ele sobreviva disso. Nós temos autores do Brasil que vivem exclusivamente da música. Alessandro é diretor da gravadora Novo Tempo, que trabalha somente com produtos cristãos. Mas esse mercado também é alvo da pirataria hoje. O que acontece? Hoje o mundo evangélico ele cresceu muito. Né? Existe uma perspectiva aí de que alcance aí na faixa de 22 milhões. Então já tem muito evangélico nesse Brasil. Hoje um show de um gospel aí às vezes alcança maior número de pessoas do que um secular, o valor que se cobra. Você vai em rua, a Conde Sarzeda, por exemplo, é onde tem os evangélicos, lá você encontra produtos pirateados, inclusive da Novo Tempo. Tem vários produtos ali. E o termo que eles usam, né? A gente oferece para poder abençoar o irmão que não tem condição de ter. Então tem muita coisa pirateada assim. Você pega, eu vou dar um exemplo, você pega um DVD do Arautos do Rei. Um produto que foi pensado, um produto que foi estruturado, pessoas trabalharam em cima daquilo. E de repente você vê aquele produto e fala assim, mas eu não tenho condição de comprar para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um e eu faço uma cópia. Dessa cópia eu entrego a cópia para o meu pai, porque eu não tenho condição de ter. Então eu preciso entregar isso aqui para o meu pai, porque eu vou abençoar ele. O seu pensamento, a sua vontade, o seu desejo, não está errado. Mas a sua atitude é contraditória àquilo que você está querendo fazer. Os meus recursos pertencem ao Senhor. E parte desse recurso você usa para ter algo que não lhe pertence. Olha, isso é mais profundo do que nós pensamos. Então eu agradeço a Deus, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me dá. Mas parte que o Senhor me dá, eu vou fazer algo que não é lícito. Opa, agora tocou no ponto. Não é meio contraditório o cristão financiar a pirataria, sendo que ela é considerada crime em nossa Constituição e ainda está prejudicando o verdadeiro autor da obra? Leidivan é teólogo e pastor adventista e explica, com base na Bíblia, qual deve ser o comportamento do cristão frente à pirataria. E que princípio é esse? É o princípio que Jesus deixou em São Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Ele diz assim, que a gente deve fazer às outras pessoas aquilo que a gente gostaria que as outras pessoas fizessem conosco. Então é só a gente pensar de lá para cá.
Vamos então pensar que eu que produzi, que eu que sou o autor, que eu que tenho o direito de produzir e vender determinado produto. Eu gostaria que alguém fosse e copiasse, pirateasse e vendesse o meu produto, sendo que isso iria diminuir o meu lucro e, consequentemente, o sustento do meu negócio? É lógico que eu não gostaria. Então, por este princípio, eu não devo piratear. Se eu não gostaria que fizesse isso comigo, eu não devo fazer isso também com outras pessoas. E o pastor adventista enfatiza que não apenas o que vende, mas aquele que compra produtos piratas também age em desacordo com a Bíblia. Ele está agindo de forma equivocada. Por quê? Porque ele está, de alguma forma, sustentando um comércio ilegal. Ele está sustentando um crime, porque no nosso país, pirataria é crime. Bom, fica aí a dica. Agora cabe a você fazer a sua escolha. Afinal, Deus nos deu o livre-arbítrio. Só não nos esqueçamos de que para cada ação há uma reação. E não há como fugir das consequências das nossas escolhas, sejam elas certas ou erradas. Depois do intervalo, pesquisa revela que comer fora de casa está mais barato. Voltamos já. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial. O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.